como oferta ou como dízimo, sempre respire fundo antes. Só uma dica para você: respire fundo, olhe para aquilo e agradeça a Deus. Quando você estiver clicando, esteja clicando, e cada clique seja um obrigado, sabe? Deus, obrigado por esse dinheiro, obrigado por esse salário, obrigado, Pai, obrigado, Senhor, amém. Para que não fique algo muito mecânico assim, sabe? Mas, porque a gente faz Pix toda hora e tudo mais, para que não fique igual, mas sempre antes de enviar uma oferta ou dízimo via Pix, respire fundo e faça aquilo com o seu coração dedicado. Igual você sai da sua cadeira e vem aqui no altar do Senhor. Fica só essa dica para nós, em nome de Jesus, tá certo? Vamos orar? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Papai querido, nós te louvamos nessa noite e te agradecemos pela tua misericórdia com a qual o Senhor nos trata. Se o Senhor não nos tratasse com misericórdia, nós já teríamos sido consumidos, afastados da tua presença. Como Davi orou, Senhor, e ele disse: Senhor, não me trate segundo os meus pecados, mas segundo a tua misericórdia. Assim também eu oro nessa hora. Que as nossas atitudes, meu Deus, sejam atitudes tementes, sempre voltadas, meu Deus, para o Senhor de coração. Que nunca sejamos automatizados, ou seja, nos movimentarmos em direção ao Senhor ou em direção às tuas coisas, meu Deus, no automático. Não. Que sejamos sempre, meu Deus, sinceros e que seja sempre diferente cada atitude em relação ao Senhor e às tuas coisas. Que seja sempre diferente, que seja sempre especial, Pai, em nome de Jesus. E nesse momento aqui também, nós não estamos repetindo algo porque é uma rotina apenas, porque também é uma rotina, Senhor. É um compromisso constante, meu Deus, que fazemos, mas que não venhamos fazer, meu Deus, rotineiramente como as outras coisas, mas que façamos com gratidão, que façamos, meu Deus, separando as coisas. Ó Deus, esse momento é diferente, Senhor. Então, que cada um, meu Deus, viva assim, seja conduzido assim, meu Pai, para que o Senhor se agrade de nós, assim como o Senhor se agradou do coração de Abel e posteriormente de sua oferta. Em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor, glória a Deus. Igreja do Senhor, antes de entrarmos aqui na palavra, eu quero só fazer menção desta semana agora, que será uma semana diferente. Nós estamos em uma série, a série Ide e Pregai, estamos falando a respeito de evangelismo, da importância da igreja evangelizar, e não apenas na célula, ok? Porque a célula é muito poderosa e eficiente, mas no nosso dia a dia, ali indo para o nosso trabalho, e no próprio trabalho nosso, indo para a escola e na própria escola, ali no seu momento de lazer, praticando o seu esporte, ao olhar para cada pessoa, que você possa olhar para ela e compreender que ela é única, que não tem ninguém igual a ela. Estou com um pigarro aqui na garganta. Se nós olharmos para as pessoas que conhecemos ou não conhecemos, e entendermos que não existe ninguém na terra igual a elas, nós vamos tratá-la diferente. E em relação ao Evangelho, quando você chegar e se aproximar de alguém que não conhece o Evangelho, que não conhece Jesus, ou que esteja afastado, que você entenda que assim como aquela pessoa é única, entenda também que aquela oportunidade, ela é única e pode ser a última.
daquela pessoa de ouvir. Ou pode ser a última oportunidade sua de falar. Então, igreja do Senhor, vamos nos movimentar no nosso dia a dia e falar de Jesus. Falar para elas, para as pessoas que não conhecem a Jesus. Falar para elas quem nós éramos, como nós encontramos Jesus e hoje como vivemos com Cristo. É uma maneira de evangelizar sintetizada, resumida, porém poderosa. Dizer para alguém quem você era antes de Cristo, dizer para ela o momento e como que foi que você conheceu Jesus, e dizer para ela como é a sua vida hoje com Cristo. Isso é poderoso. Nós somos testemunhas vivas. Que o seu testemunho para alguém, da vida de alguém, não seja voltado apenas para o fulano de tal, que era um traficante, que era um assassino, que era uma prostituta, que era um não sei quem, e ele converteu e hoje é um grande homem de Deus e tal. Que os nossos testemunhos mais lembrados na nossa mente não sejam esses. Podemos falar, é lógico, mas querido, que o maior testemunho seu da vida de alguém para quem você está evangelizando seja o seu mesmo. Posso ouvir um aleluia? Seja o seu mesmo. Porque sinceramente, se nós não tivermos nada para dizer para alguém do que Jesus fez na nossa vida, querido, que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Concorda comigo? Então, estamos vivendo nessa série e nós vamos fazer algo prático no próximo sábado, ok? Algo prático. Então, nós estaremos jejuando de amanhã até sexta-feira. Nós estaremos jejuando o café da manhã. É um jejum para toda a igreja. Para toda a igreja. É para toda a igreja o jejum. Certo? Não é um jejum difícil. É um jejum onde você, e eu aconselho assim, tipo, hoje à noite, você vai fazer a sua última refeição hoje e tal. Antes de dormir, você já vai iniciar o seu jejum. Você vai colocar o seu joelho no chão e você vai iniciar o seu jejum. Você vai orar e vai dizer: Senhor, estou iniciando o meu jejum agora, até amanhã, a hora do almoço, em prol das vidas que nós vamos evangelizar no próximo sábado ou durante a semana. Por quê? Porque nessa semana você também terá experiências. Eu quero declarar isso sobre a tua vida. Experiências de falar de Jesus para alguém. Mas no sábado nós estaremos indo toda a igreja para um bairro que eu não decidi ainda, de coração ainda não está certo no meu coração ainda. Quarta-feira a gente vai anunciar para qual bairro nós vamos. Nós vamos entrar toda a igreja num bairro de Presidente Dutra, de casa em casa desse bairro, e vamos falar de Jesus. Nós vamos dar direções na quinta-feira à noite, os detalhes práticos e tudo mais. Eu estou com uma dúvida ainda se eu mando grupo de 3, se nós vamos em grupos de 3 ou se nós vamos com as células. Então eu vou decidir isso, mas quinta-feira a gente vai definir tudo direitinho. Mas uma coisa é certa: toda a igreja Batista da Promessa vai ter essa experiência de evangelismo no próximo sábado, ok? E na próxima quinta-feira não haverá célula, todas as células virão para cá. Então você não precisa fazer convidar pessoas descrentes para a célula. Você vai pegar toda a tua célula e vai trazer para a igreja, e nós estaremos orando e dando as últimas instruções. Quinta-feira que vem, uma grande convocação para toda a igreja aqui, em nome de Jesus, ok? E assim estaremos realizando essa ação, essa grande ação evangelística, e eu creio que será poderoso. Por que o jejum? O jejum é porque nós vamos nos deparar com situações fortes. Eu não duvido de você entrar numa casa e começar a orar por alguém e o demônio manifestar ali. Eu não duvido.
Isso pode acontecer e pode não acontecer, mas eu não duvido que aconteça. Então, certa feita, os discípulos alguns chegaram para Jesus, pedindo a ele misericórdia, vamos dizer assim. Os discípulos estavam em apuros, porque um pai levou o filho para os discípulos orarem e expulsar o demônio e não conseguiram, e ali pediram ajuda para ele. E ali Jesus ele expulsou o demônio, mas Jesus disse algo interessante. O que ele disse? Essa casta não sai, a não ser por jejum e por oração. Então, tem oração? Tem, mas tem que ter também jejum. Tem certas situações que nós venceremos com mais intensidade, e o jejum ele nos faz mais fortes. Então, por isso que nós estaremos nos consagrando todo mundo, e vai ser poderoso em nome de Jesus. É para toda a igreja. Eu não quero ver ninguém fora dessa ação nossa, em nome de Jesus. Quem aqui está crendo que será uma bênção? Diga aleluia. Que será poderoso? Diga aleluia. Glória a Deus. Ok? Então façamos isso em nome de Jesus. Ok? Então vamos entrar aqui na palavra. Então as células de quinta-feira serão na terça. Só esse detalhe, tá? Antecipe a sua célula de quinta para a terça, em nome de Jesus. Então nessa hora nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jonas. Jonas é um dos profetas menores, ok? E fica aí, depois de Amós, depois de Obadias. Onde é que fica Amós e Obadias, pastor? Você vai ir para Mateus, se quiser, abre Mateus, aí vai voltando devagarzinho, você vai encontrar Jonas. A história de Jonas é uma história interessante. Aqui nós vamos aprender algumas coisas, onde nós precisamos ter cuidado. E Jonas é um livro curto, é um livro apenas de 4 capítulos, né? Jonas. Mas ele tem uma experiência única. É o famoso profeta Jonas, que foi engolido por um grande peixe e ficou 3 dias dentro desse peixe e não morreu. Mas aqui também nós vamos ver outros detalhes, ok? Então Jonas, capítulo 1, a partir do versículo 1 vai dizer o seguinte: quem achou, diga aleluia. Também está no telão, amém? Glória a Deus. O texto vai dizer: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles perguntaram: o que devemos fazer com você, para que o mar se acalme? Então Jonas respondeu: peguem-me e joguem-me ao mar,
e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem, porque eles iam atirá-lo ao mar, ok? Eles clamaram: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido. E este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e comprometeram-se por meio de votos. Então o Senhor fez com que um grande peixe, olha só, engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Ponto. Depois disso aqui, o capítulo 2 é Jonas orando. Ele ora então dentro do peixe, ok? E o versículo 10 do capítulo 2, versículo 10 diz assim, ó: E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Aí agora o capítulo 3, o 3. E a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo esta ordem: Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante 1 dia, proclamando: Daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres: Não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Então, pela pregação de Jonas, o povo se arrependeu, e Deus não destruiu a cidade de Nínive, não destruiu a população. Porém, olha o capítulo 4 agora. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor, dizendo: Senhor, não foi isso que eu te disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Vamos parar bem aqui, daqui a pouco a gente termina aqui a leitura. Então, aqui a história, ela é muito simples. A primeira pergunta que a gente tem que responder é a seguinte: por que Jonas não obedeceu a Deus, indo pregar em Nínive? Por que ele fugiu ao invés de obedecer? Historicamente, Nínive, querido, que era da Assíria, era uma metrópole, 120 mil habitantes, era o tamanho daquela cidade de habitantes, ok? Então, Nínive, os assírios, eles eram inimigos de Israel, e oprimiam Israel por diversas formas e por vários momentos, oprimiram, eram inimigos de Israel, e Jonas odiava aquele povo, e ele não queria que Deus perdoasse aquele povo. Foi por isso que ele não obedeceu a Deus. O coração dele estava enfurecido e cheio de raiva e de ódio por aquele povo, porque Nínive não era uma cidade de Israel.
ok? E Deus queria perdoar aquele povo, Deus queria livrar aquele povo da morte, um povo pecador, um povo violento. E Deus olha para o seu servo Jonas e diz: vai lá pregar contra eles, diga para eles que daqui a 40 dias, se eles não se arrependerem, eu vou destruir eles, eles vão morrer. E Jonas, não querendo que Deus perdoasse eles, fugiu, desobedecendo a Deus, desobedeceu a Deus e fugiu. Porém, Deus quis mostrar para Jonas que aquilo que Ele quer que seja feito, vai ser feito. E Deus pode sim fazer um homem fazer aquilo que Deus quer, mesmo que não seja a vontade do homem. Deus pode fazer. Por quê? Presta atenção. Jonas, ele foge. Deus poderia muito bem deixar Jonas de lado, mas Deus não deixou. Ele foi para Tarsis, comprou uma passagem, entrou no barco, e ali, como nós lemos, Deus fez acontecer. Deus enviou ventos e Ele fez cair uma grande tempestade sobre aquele barco, sobre aquele navio. E ali, como nós vemos aqui os detalhes, Jonas foi lançado ao mar, para que a fúria daquela tempestade não matasse os outros que estavam no barco. Mas o que Deus fez? Deus mandou um grande peixe que engoliu Jonas, e foi Deus que não deixou que ele morresse ali dentro. Eu só posso crer que foi um milagre de Deus. Mas ele se arrepende, ele ora dentro do ventre daquele peixe, se arrependendo, e Deus manda, Deus dá ordens, como nós lemos no versículo 10 do capítulo 2, Deus dá ordens àquele peixe para vomitar Jonas. O peixe vai e vomita Jonas na praia. E Jonas então, na hora que ele é vomitado na praia, Deus, com o seu propósito, que é permanente, o homem pode mudar, mas o propósito de Deus não muda. O homem pode desobedecer, mas o propósito de Deus continua o mesmo. Você pode querer fugir para lá e para cá, mas o propósito de Deus continua. O homem pode crer ou não no propósito de Deus, mas o propósito de Deus não muda, a vontade dele não muda. Então, o peixe vomita Jonas, e aí, como nós lemos, a palavra de Deus veio segunda vez a Jonas: vá à cidade de Nínive e pregue contra ela, diga isso, isso e isso. Jonas então agora obedece, por livre e espontânea pressão. Sim ou não? Por livre e espontânea pressão, ele obedece. E o que acontece? Ele vai, ele faz mais rápido do que era o esperado. Era necessário 3 dias para andar e percorrer aquela cidade. Ele percorreu em 1 dia, anunciando a palavra do Senhor, dizendo: arrependam-se, ninivitas, dos seus males, arrependam-se dos seus pecados, porque se vocês não se arrependerem, daqui a 40 dias, o Deus dos céus, Ele vai destruir essa cidade. Só que o interessante é que todo o povo creu. Diga aleluia. Toda aquela população creu na mensagem, gente. Isso é incrível. Inclusive o rei. O rei creu tanto, ele creu tanto, que não bastou apenas ele crer e se arrepender. Ele baixou um decreto: vai todo mundo jejuar, vai todo mundo se arrepender e pedir perdão a Deus. Talvez ele se arrependa e abandone a sua ira contra nós. Até o rei, gente, foi um milagre, foi algo glorioso. Pela pregação de um homem, uma cidade de 120 mil pessoas se converteu. Mas aqui, voltando e explicando aqui algumas coisas, para que talvez não fique dúvida na sua cabeça em relação ao livre-arbítrio, em relação àquilo que Deus fez com Jonas. Tipo assim, quer dizer então, pastor, que Deus não deu o livre-arbítrio, mas a qualquer hora Ele pode invadir esse livre-arbítrio, tirar esse livre-arbítrio do homem? Querido, preste atenção. Por que eu estou falando isso? Porque Jonas não quis obedecer a Deus, fugiu, mas Deus obrigou ele aí. Aqui está bem claro. Deus obrigou: não, meu filho, vem aqui, igual o pai que, não, vem aqui na orelha, né? Vem aqui. Deus fez o peixe engolir ele. Primeiro a turbulência ali no navio, ok? Todo o pavor, o temor. Depois o peixe, e durou, poderia durar 1 hora,
Poderia durar só um dia, mas Deus deixou 3 dias. Tu vai ficar aí 3 dias. Até que ele se arrependeu. E aí Deus disse: agora tu vai lá. Ele foi. Presta atenção. Deus pode fazer o que Ele quer, na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser e com quem Ele quiser. E aqui eu falo da soberania de Deus separada de qualquer coisa, porque essa é a verdade. Deus pode fazer o que Ele quiser com quem Ele quiser. Deus pode. Não, porque Deus não pode fazer isso. Eu sou livre e não sei o quê. Vou falar aqui não. Deus é Deus. Ele pode fazer o que Ele quiser, com quem Ele quiser. Não existe poder humano sobre um homem, inteligência, isso, aquilo, que impeça Deus de fazer. Deus vai fazer. E Ele fez aqui, a prova está aqui, Ele fez. Só que tem um porém, querido. Porque Deus é justo, e porque Deus tem a sua palavra, que Ele zela por ela, Ele não quebra a sua palavra, e porque Ele é justo, Ele não vai permanecer obrigando o homem a fazer o que ele quer a vida toda. Não. Deus não vai fazer isso. Deus faz isso por um momento, para mostrar para o homem que obedecer à sua vontade é a coisa melhor que nós podemos fazer. Deus mostrou para Jonas a grandeza do que ele fez. Ou seja, 120.000 pessoas foram livradas da morte, porque Jonas obedeceu ao Senhor. Mas o interessante é que Jonas, ele tem um coração muito duro. Por quê? Presta atenção. É possível alguém conhecer a Deus, ter experiências com Ele e viver anos e anos com Ele, vindo para a igreja e tudo mais, prosperar, crescer em Deus e tudo mais, e mesmo assim ter o coração endurecido e se afastar de Deus, não obedecendo a Ele. Jonas, ele endurece o coração de novo. Primeiro Deus fala com ele, na primeira vez ele endurece o coração, foge para Tarsis e acontece o que acontece. Aí ele prega, acontece o grande milagre através da vida dele, mas mesmo assim, aí agora a gente vai continuar aqui a leitura, capítulo 4, olha só, capítulo 4, mais uma vez, a partir do versículo 1, mais uma vez, para ter um entendimento mais claro. Olha só, vamos ler aí o versículo 10 do capítulo 3, ok? Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Aí o 4 agora. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor, dizendo: Senhor, não foi isso que eu te disse quando ainda estava em casa? Foi para isso que me apressei em fugir para Tarsis. Aqui mostra que Jonas, que Deus já tinha falado com Jonas na casa dele. Deus já estava falando com ele. E com certeza ele orou a Deus: não, Senhor, nada, o Senhor não pode perdoar aquele povo. Olha só, ele estava com o coração endurecido. E é isso que ele está dizendo aqui. Não foi isso, Senhor, que eu te disse lá em casa ainda? Foi por isso que eu fugi. Por isso o quê? Aí ó, versículo, aí continua não. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometeste castigar, mas depois, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Querido, olha a dureza do coração de Jonas. Misericórdia. O coração dele estava tão duro que ele não conseguia liberar perdão para aquele povo.
Não conseguia, ficou furioso. Deus perdoou, ele não concordou. E ainda, mesmo depois de passar pelo que ele passou, ainda permaneceu com o coração duro. Mesmo depois de passar pelo que ele passou, e mesmo depois de experimentar um grande milagre, e ver um grande milagre, 120 mil pessoas se convertendo, ele ainda endurece o coração. E é para isso que eu quero chamar a sua atenção nesse momento agora. Olha só a continuação. Versículo 4. O Senhor lhe perguntou. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria, Jonas? Por que você está furioso com o que eu fiz, perdoando esse povo? Você tem algum motivo justo? Me diga. Aí olha só, versículo 5. Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ele não falou, ele não respondeu Deus. Ele estava tão endurecido, assim como Caim, porque Deus também chega para Caim e pergunta por que ele está tão enfurecido daquela forma. Deus ainda diz: se procederes bem, Caim, não é certo que você vai ser aceito, Caim. Todavia, se procederes mal, Caim, eis que o teu desejo será contra ti, o pecado vai bater na tua porta, o teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Caim não dá ouvidos a Deus, assim como Jonas não dá ouvidos a Deus. E aí, o 5 mais uma vez, Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Ó que interessante aqui. Jonas está tão endurecido, que mesmo depois dele passar pelo que ele passou, e mesmo depois de Deus fazer o que Deus fez, perdoando o povo, ele ainda esperava que o povo fosse destruído. Ele ainda esperava que o povo fosse destruído. Porque, mais uma vez, está aqui o detalhe. Jonas saiu, 5, e sentou-se no lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Deixa eu ver se Deus não vai destruir ele mesmo. Ele ainda esperava que os ninivitas fossem castigados, mas não aconteceu isso. Aí versículo 6. Então o Senhor Deus, um fato curioso isso aqui, ok? Ele construiu para si um abrigo longe da cidade, ok? E então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta, e ela secou-se. É aqui que a gente entende que Deus faz o que Ele quiser. Deus fez crescer uma planta para dar sombra para a cabeça de Jonas, mas no outro dia mandou uma lagarta, vai lá, come aquela planta. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe, era tudo, Deus estava fazendo tudo isso. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer, e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Gente, olha a dureza eu não sei se você já viu uma pregação como essa aqui, mas nem eu, primeira vez, mas é a realidade, gente. Olha a dureza do coração de Jonas. Ao invés de se arrepender, de se entregar, de se render, o Senhor está certo, o Senhor Deus soberano, ele está mais endurecido do que Nabucodonosor, porque Nabucodonosor pelo menos reconheceu, olhando para o céu: tu és o Deus dos céus, a ti eu louvo, e tudo mais, até Nabucodonosor. Mas Jonas, nem com isso ele se sensibilizou e se rendeu. Aí versículo 9. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar furioso por causa da planta, Jonas? Ele ficou furioso. Respondeu ele: sim, tenho, e estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: olha só como Deus
Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite, e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Acabou o livro. No teu tem algum capítulo ainda? Tem aí? Algum versículo falando? A história de Jonas é curiosa. Termina assim, ó, aqui na Bíblia, né? Eu não sei qual foi o fim de Jonas. Não sei qual foi o fim de Jonas. Eu não sei se ele se arrependeu depois disso. Eu não sei. Quando chegar no céu a gente vai saber. Mas o que eu quero deixar bem claro aqui para vocês, queridos? Não endureça o seu coração. O que mais se destaca na história de Jonas não é o peixe. Eu acho que foi uma baleia, mas aqui não diz baleia. Igual lá no Éden não fala que é uma maçã, né, pastor Rangel? Não fala que foi uma maçã. A fruta. Eu acredito que foi uma baleia. Mas o mais interessante e o que me chama mais atenção nessa história não é a fúria do mar, não é Jonas sendo jogado no mar, não é o peixe engolindo ele, não é essa planta que Deus faz nascer, não é a lagarta que Deus manda comer a planta, não é o sol que Deus faz esquentar a cabeça de Jonas. Mas me chama atenção aqui, sabe o que é? É a dureza do coração de Jonas diante da misericórdia de Deus. E aqui eu chamo a sua atenção para a conclusão dessa mensagem. Querido, se você tiver um coração endurecido, quando Deus falar, você vai desobedecer. Porque a palavra de Deus não vai penetrar, porque está endurecido o coração. Quando há desobediência, há afastamento, fuga, ele fugiu. Quanto mais você desobedece, mais você se afasta de Deus. Quanto mais você desobedece, mais você se afasta de Deus. E quanto mais você se afasta de Deus, mais problemas você terá. Mais dor você vai sentir. E não somente você, mas quem estiver perto de você. Ele não teve problema só ele lá no barco. Ele levou problemas para os outros. Situações de apuros nos cercarão. Porque a vida está em Deus, como a proteção. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ou é Deus ou é o diabo, querido. O diabo não protege ninguém, é Deus que protege. Ou é a vida ou é a morte. Então o que acontece? Cuidado para que o teu coração não endureça. Mantenha o teu coração sensível. Porque se o teu coração for sensível, Deus vai falar e você vai ouvir e naturalmente vai obedecer. Amém, Pai. Amém, meu Deus. Ainda que a direção de Deus para a tua vida lhe cause dor ou lhe causará dor, ainda que você veja que aquilo que Deus te mandou fazer vai ser ruim para você, mesmo assim obedeça, porque é melhor sofrer obedecendo a Deus do que ter paz momentânea na terra desobedecendo a Deus. Por quê? Qual é a diferença? É que quem tem dor na terra, mas obedece a Deus, ele sabe que o destino dele é o céu. E aquele que desobedece a Deus, mas não tem dor aqui na terra, vive do jeito que quer e tudo mais, o fim dele será trágico.
o fim dele será trágico. Nós temos Jesus como nosso maior exemplo. Jesus chama Pedro, Tiago e João, como você sabe, e leva-os para o jardim de Getsemane. E ali ele pede para que eles fiquem com ele, porque ele está triste e uma tristeza mortal está no coração dele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele se afasta um pouco deles e ora a Deus, o seu Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, sem que eu beba, mas, se não, que seja feita a tua vontade, não a minha. Ele volta para os discípulos, depois volta a orar de novo, repetindo as minhas palavras, faz isso 3 vezes, dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba, mas se não, que não seja como eu quero, mas como o Senhor quer. Qual era o cálice que Jesus tomaria? Era a morte de cruz. Era ser separado de Deus naquele momento para nos salvar. E aquilo ali ia lhe causar muita dor. Mas mesmo causando dor, Deus não respondeu ao pedido de Jesus. Deus não atendeu ao pedido dele. Mas Jesus obedeceu. Diga: mas Jesus obedeceu. Diga: mas Jesus obedeceu. E nós só estamos aqui porque Jesus obedeceu. Nós só temos esperança de vida eterna porque Ele obedeceu. Nós só temos o perdão dos nossos pecados porque Ele obedeceu. O coração de Jesus não era endurecido. Como está o seu coração? Como está o seu coração? Como anda a nossa obediência a Deus? O que endurece, para terminar, o que endurece o coração do homem? Várias coisas. A falta de oração endurece o nosso coração. A falta de leitura da palavra, de apego à palavra, endurece o nosso coração. A falta da presença nossa na igreja, de congregar, endurece o nosso coração. O tempo constante, exagerado, exacerbado nas redes sociais endurece o nosso coração. A falta de perdão endurece o nosso coração. O apego às coisas materiais endurece o nosso coração. A vida boa, vida boa, carrão bom, celularzão e não sei o que e tal, esquecendo de Deus, cuidado, isso endurece o coração. E várias outras coisas endurece o nosso coração. Cuidado, tenhamos nosso cuidado. Eu me incluo nisso, querido. Eu me incluo nisso. Eu não posso vacilar. Eu estou na jornada. Eu estou no meio, não sei, na jornada que o Senhor traçou para mim. Eu não quero ser reprovado. Eu não vou me comparar com nenhum homem de Deus da Bíblia. Quem sou eu? Mas falando de mim mesmo, eu não quero ser reprovado. Eu não quero questionar Deus. E eu não quero ser frustrado no final, principalmente. Eu não quero ouvir de Deus: afaste-se de mim, eu não te conheço. Não quero ouvir isso da boca dele. Que o nosso coração esteja sensível para ouvir a voz de Deus, para obedecer. Se quanto mais eu desobedeço, mais eu me distancio de Deus. Quanto mais eu obedeço, mais eu me aproximo dele. Mais eu me aproximo.
Se você crê na palavra, diga aleluia e aplauda o Senhor em nome de Jesus. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Ontem ali na mensagem, no culto fúnebre da Maria Luísa, tinha muita gente mesmo, muita gente. E ali nós falamos algumas coisas na hora da mensagem. Nós falamos a respeito, a Maria Luísa está melhor do que nós. A gente sempre fala isso, e isso é uma verdade. Quem morre em Cristo está ou vai, quem morrer em Cristo, antes da volta dele, vai para o paraíso de Deus, assim como o ladrão da cruz. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse o quê? Hoje mesmo estarás comigo aonde? No paraíso. Então, que o nosso foco maior seja esse: ouvir Deus, obedecê-lo, porque o nosso destino eterno é o céu de glória. Eu queria que você colocasse uma de suas mãos no seu coração, e eu vou fazer uma oração selando essa palavra. Em nome de Jesus. Meu Deus, eu oro nesta hora selando essa palavra no coração de cada um, meu Deus, e que eles